E hoje estamos aqui para poder falar sobre fome e saciedade. Eu quero te perguntar, Ramon, depois que você está satisfeito, você continua comendo? Eu não mais. Já fui desse. Já foi Já guloso? fui guloso. Não sou mais guloso. Tá Essa é a certo. verdade. E hoje o Chega. tema escolhido é exatamente este, fome e saciedade. Eu acredito que as pessoas, elas não sabem na verdade, diferenciar o que é fome e o que é saciedade. Na verdade, elas estão inseridas dentro de um ambiente que ele é muito conturbado e esses sentimentos, eles se mesclam e viram uma tremenda bagunça, não é? Sabe qual que foi uma das coisas mais absurdas que eu ouvi uma vez no curso de nutrição? Infelizmente, foi uma das coisas que me motivou a ver que as coisas estão um pouco erradas, né? Do ponto de vista até acadêmico, às vezes. Tá? Sim, o meio acadêmico, só te interrompendo, Ramon, é muito importante falar o seguinte: o mundo evolui e as grades curriculares do meio acadêmico, elas não evoluem. A nutrição, ela engatinha no Brasil, ela tem ali, ó, o primeiro país da América Latina que teve nutrição foi a Argentina, depois veio para cá, e você pega a grade curricular hoje em dia da nutrição, cara, é arcaica, entendeu? E aí me conta dessa experiência sua. Então, foi um professor, uma professora, que falou que a pergunta do aluno era muito simples. O aluno iniciante de segundo ano queria saber como que sabia, essencialmente, sem ser matematicamente, como que, qualitativo, de forma qualitativa, você avaliava se o paciente estava efetivamente oxidando gordura, perdendo gordura, né? Sim. Jogando gordura fora, emagrecendo. Fazendo o que vocês querem fazer, ó, Fazendo o que todo mundo perdendo a quer. gordurinha, a camada de gordura, E a aquela resposta da loucura. professora se limitou a falar que se ela tivesse sentindo fome, é porque ela estava oxidando gordura. Eu simplesmente fechei o meu caderno, que eu já nem levava caderno, mas nesse dia, Vamos fingir que você levava. hipoteticamente, O caderno virtual do Ramon. Eu fico imaginando o Ramon numa sala de aula de hipoteticamente. nutrição. Não, meu déficit de atenção não deixa nem eu anotar as coisas, cara. Eu tenho é sono. É, também. Mas então ela falou que basta sentir uma fome, Basta sentir tá queimando fome gordura. e tava queimando gordura. Eu falei, velho, já pensou se fosse assim? Ia ser Na fácil. realidade? Ia ser fácil. Sabe por quê? Eu falo pro pessoal, gente, pensar que o corpo humano funciona de maneira simplista é você negligenciar 3 milhões de anos de evolução. E aí, quando você faz isso, você toma as piores decisões do mundo e toda decisão simplista que vocês fazem assimilação com uma ou duas variáveis para poder chegar numa conclusão, que dá até vontade, né, de fazer isso, porque parece tudo fácil, você simplesmente fica vendido em várias situações, principalmente quando você quer modular uma situação no seu corpo para que algo aconteça. Então, foi nesse dia que foi um dos dias que me desmotivou bastante na questão da nutrição tradicional, né, de entender. E aí eu te pergunto, basta sentir fome? Fome é um bom indicador de que a oxidação lipídica está acontecendo, que você está emagrecendo? É um bom indicador ou não? O que você me disse a respeito disso? Então, primeiro para a gente poder discutir isso, Ramon, eu acho legal a gente ver o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia as pessoas têm um desejo de emagrecer, está todo mundo engordando, nós vivemos um ambiente obesogênico e o que acontece é que as pessoas querem emagrecer e elas são submetidas a métodos que eu chamo de desnutrição controlada. E essa desnutrição controlada, muitas vezes, ela é a cascata de evolução de quadro clínico de uma pessoa que não está tendo resultado e quem orienta ela fica tirando comida, tirando comida, tirando comida, até chega um ponto que ela tirou muito mais do que ela deveria. E aí sim ela começa a sentir uma fome que é uma fome que não é a fome que eu acredito que você queira que a gente discurse aqui hoje, mas é aquela fome porque não está sendo fornecida para o sistema uma quantidade de comida necessária para ele poder funcionar. Isso, uma quantidade de nutrientes adequada, tanto macro, tanto quanto micronutrientes, né? Então você está, em vez de construir, que é o que a gente quer, e não só por questão de, vocês vêm do bodybuilding e tal. Não, velho. Uma pessoa também, uma pessoa normal, né, que não quer ser um bodybuilder, também tem que construir, cara, constantemente. Ela tem que pensar em construir, e não em destruir o tempo todo, num ambiente catabólico que só rompe tecido, quebra tecido e não repõe. Então ela tem que pensar o tempo todo que mesmo dentro de quadros de emagrecimento, ela precisa construir constantemente, ela precisa ter um ambiente anabólico. Sim, e a construção, gente, é muito importante pelo seguinte, se fala-se muito em longevidade hoje em dia, Ramon, e as pessoas não entendem que ter uma vida mais longa nada mais é do que aproveitar o período quando você tem capacidade anabólica de construção para depois você degradar devagar, é você orquestrar a situação para descer a ladeira com a mínima inclinação possível para que você simplesmente
cria sinalizações para o seu corpo falando, olha, não vai perder isso aqui nessa velocidade porque eu preciso disso. E para isso você tem que ter aproveitado muito bem o seu tempo. E hoje em dia as pessoas estão desperdiçando tempo, sendo inseridas a todo momento em dietas ultra mega restritivas que não fornecem para elas a quantidade de comida. E aí sim elas sentem fome. Essa fome que as pessoas sentem, Ramon, ela acredito que seja diferente da fome que às vezes os nossos alunos eles passam, né? É muito diferente. Vocês têm que entender, galera, que a fome nada mais é do que uma sinalização de que algumas coisas estão acontecendo no teu corpo, tá? Não necessariamente sentir fome quer dizer que está rolando oxidação lipídica. Isso não é uma garantia, definitivamente, né? E para que você efetivamente queime gordura, não necessariamente você deve sentir fome. Perfeito. Então, essa é a parte principal que vocês precisam entender. Não precisa sentir fome, pelo menos em ambientes iniciais, né, de calibragem, né, de oxidação, para chegar em determinados formatos físicos, não necessariamente você vai começar sentindo fome e talvez nem no meio do caminho você sinta fome. Tem que entender que isso é uma realidade. Para poder exemplificar, para vocês poderem entender essa questão de desnutrição controlada e fome, se você faz uma dieta do HCG, ou do nome esquisito, ou da maçã, onde eles vão te fornecer 800 calorias para baixo, isso não é dieta, isso é desnutrição controlada. Eles estão fornecendo menos comida que o seu corpo ele precisa para poder alimentar sistemas básicos de funcionamento dele. Ah, Danilo, mas dá certo em certa instância. Você está degradando todos os tecidos do seu corpo. É igual aquela pessoa que morre de fome, você está fazendo isso em uma escala diferente, onde o seu corpo você não vai ficar seco o suficiente do jeito que você gosta, porque o seu corpo vai ter uma adaptação a isso, e a fome que você sente quando você é submetido a essas metodologias, ela é uma fome, igual o Ramon falou, uma sinalização, que ela já é um ponto de emergência, ela tem que ser compreendida e tem que ser ali, ó, tomada uma decisão, coisas que vocês não fazem. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, Ramon, porque aqui a gente tem um ambiente bem bacana, que é o ambiente controlado pela orientação, é definir quando você come menos do que você precisa para poder alimentar sistemas básicos do seu corpo e sente fome, essa fome tem que ser interpretada e é justamente a fome que a gente não quer que a pessoa sinta, né, Ramon? Absolutamente. Tem que entender, galera, ó, a gente até estava conversando aqui um pouco antes de gravar e a gente chegou à seguinte conclusão. A fome é um calo apertando no teu sapato. Esse calo pode apertar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais frouxo, pode ser uma dor que você convive com ela e você consegue se adaptar a ela tranquilamente e você continua caminhando. Essa desnutrição controlada que o Danilo está falando, nada mais é do que você, em vez de sentir o calo, né, e se adaptar a esse calo e conviver com isso, é você simplesmente amputar a perna e começar a se arrastar. Vai chegar um ponto que você não chega a lugar mais nenhum. Nenhum. Né? Você não vai andar sem pé, sem perna. E vamos pensar de uma maneira bem intuitiva, né? Se por acaso uma dieta que você faça você sentir esse tipo de fome desse certo, ia ser simples. Aí o pessoal fala, né, caloria de entrada, caloria de saída, por que então não dá certo no final das contas? Por que uma pessoa que faz uma dieta maluca, que é o que o pessoal faz, ele não chega num padrão de beleza, que é o padrão de beleza que as pessoas buscam a gente hoje em dia como orientador para poder alcançar? Então, gente, dentro sempre tá. Primeira coisa que você tem que definir na sua dieta é alimentar os sistemas para que você treine, para que você recupere, para que você viva a tua vida. E aí sim, nesse ambiente, ou seja, tem limite para você poder tirar de comida de uma pessoa, você vai trabalhar nesse ambiente para que você tenha resultados expressivos do jeito que você quiser. Isso não impede também que você faça oscilações, né, de períodos, periodizações diferentes. Esses períodos também de fome, eles precisam estar intimamente ligados com como o treino está desempenhando, qual é o grau de saúde dessa pessoa. E de saúde eu não me refiro a patologias, e sim o perfil lipídico, como que está o balanço lipídico dessa pessoa. Tem muita coisa envolvida que não se limita a simplesmente essa ideia simplista. Né? Sim. E a sinalização que o pessoal, aquela professora do Ramon teve, é uma sinalização que as pessoas, na verdade, é uma conclusão que as pessoas têm. Ah, eu estou sentindo fome, eu estou queimando gordura. Vamos começar a separar, tá? Então, a fome sem ser desnutrição controlada, tipo assim, de uma dieta, ela é totalmente diferente da queima de gordura. Ah, Danilo, quer dizer que eles podem não estar juntos? Podem estar juntos também. Então, é muito bom frisar aqui, por exemplo, que o que a gente faz num sistema de orientação é justamente tentar fazer com que a pessoa não sinta fome, né, Ramon?
E ali tá tendo a queima de gordura, tá tendo a oxidação de gordura. Eu brinco que é emagrecer na classe. Eu falo assim, olha, aqui a Na gente emagrece na moralzinha. classe. Na estratégia na classe, Na sem, moralzinha. sem pegar e fazer a coisa de modo brusco, né? Vai, e chega uma hora que a sensação de fome, como ela é uma sinalização, ela é de certa forma relativa, ela é muito inerente ao ambiente, a como você chegou a esse determinado ambiente. Então, quando você vai caminhando de certas formas, você consegue chegar lá e talvez nem notar essa sinalização, porque ela já tá tão, você já está tão habituado, ela foi entrando tão levemente na tua vida, que você chega lá no final e é igual alguns alunos meus me relatam. Eu falo, cara, você não está sentindo fome? Eu, não tô. Aí a gente vai conversando, posteriormente a gente vai conversando novamente, aí eu noto que ela sente fome sim, só que ela já nem nota. Para ela é uma coisa tão natural, a fome já faz, é igual o Hulk lá. Qual que é o segredo dele? Que ele sempre tá puto da vida, né? Sim. Qual que é o segredo pra você nunca ficar puto? Não, eu tô puto o tempo todo. E chega uma hora que você tá puto o tempo todo, cara. Então, você Faz tá parte sentindo do fome o tempo sistema. todo. E você já convive com isso de uma forma harmônica, tranquila, numa boa. E aí que você começa a jogar um jogo que só tem ganho, só tem Isso. benefício. E é muito importante dizer que o seguinte, essa fome constante para você que está iniciando um processo, para você que está ali, ó, ainda com uma camada de gordura grande e espessa em alguns pontos do seu corpo, você não tem que sentir fome. A fome te vence. A fome, ele é o inimigo que vai estar sempre ali do seu lado, mas você tem que vencer ele. É igual eu falo que a fome é como se você fosse jogar um jogo de futebol. Só é legal se você tiver adversário. Se você for lá, pode ser o seu time de coração. Se entrar os dois times, o time ficar parado, começar 1-0, 2-0, 100-0, você pega e vai embora. É sem graça. Então a fome vai estar ali e você vai ter que lutar contra ela. E se ela não existir é porque está errado. Entendeu? E detalhe, você vai ter que lutar contra ela e é uma luta diária. Todos os dias você terá que vencê-la. E você terá sempre que medir qual que é a intensidade, o que deve ser feito, qual a estratégia necessária para que as coisas aconteçam. E isso, quem vai conseguir te orquestrar bastante para você não ter que tomar a decisão errada é justamente a orientação, né, Ramon? Porque como a gente já falou, que ela é relativa, né? Essa sinalização é muito relativa. Talvez você não tenha habilidade suficiente, é difícil ter essa percepção do que realmente você está sentindo. Será que é fome mesmo? Você está sentindo? Uma coisa interessante para que seja falada é o seguinte: primeiramente, como é que você identifica se você está vivendo desnutrição controlada, tá? Que se aquela fome é uma fome, na verdade, um alerta do seu corpo falando o seguinte: poxa, come porque eu tô ali num estado emergencial muito grande. Sempre que você for uma pessoa para poder te orientar, essa pessoa coloca uma quantidade de comida. Aí você tem resultado. E geralmente, na hora que você vai de novo, a pessoa tira a comida. Aí você não tem resultado. Aí a pessoa pega e tira a comida de novo. Você pode ter certeza, você entrou num ambiente onde está dando errado. Começou Não a se dar errado ali. eu falo, dietas certas para poder tirar comida, você não tira comida porque a pessoa não teve resultado. Você tira comida porque é para a pessoa poder ter mais resultado. Exatamente. Então, quando uma estratégia de tirar comida entra dentro de uma evolução de quadro clínico porque está dando errado, você só vai ter problema. E é onde você entra numa faixa que você desrespeita o princípio básico do funcionamento do corpo humano. O corpo humano funciona como, Ramon? O que você precisa? Basicamente é sinalização, né? E O tempo todo. sinalização, e para poder ter sinalização, é simplesmente você precisa ter comida, você precisa funcionar, você precisa ter energia para você poder ir lá treinar. Lógico. Então, gente, não caiam nessa, tá? Quando você começar a conviver várias dietas corretivas, onde você vai trabalhando com cada vez menos comida, e fica nítido pra gente quando chegam alunos assim, Nossa. que eu pego, nossa, mas como é que você chegou nessa dieta? Porque essa dieta tá toda errada. Aí você pega 2 dietas anteriores, tinha um pouquinho mais de comida e a pessoa já tá vendo não tendo resultado. Você consegue mapear muito fácil o que foi feito ali. Consegue. Muito fácil. E a gente tem que fazer, né, Ramon? Eu falo, sempre quando uma pessoa contrata a gente pega, eu tenho que ver qual que é o dano metabólico que aquela pessoa tá. Dano metabólico, gente, essa sinalização de fome, quando ela existe durante muito tempo, ela causa um dano metabólico, tá? Causa um dano metabólico a nível hormonal, a nível de controle de saciedade, a nível de controle de recompensa, descontrole alimentar, que é muito confundido com compulsão alimentar. Então, gente, você tem que respeitar e interpretar a fome o tempo inteiro, tá? Porque tem fome que você vai ter que suportar e tem fome que você tem que tomar uma decisão. E chega lá com grelina, leptina, tudo desregulado, cara. Você vê que o comportamento, a questão neuroquímica tá toda desregulada porque já forçou demais, cara. E às vezes você vê que o aluno ele tem vontade, ele estava fazendo, ele estava executando mesmo
sendo às vezes alguns absurdos, ele tava lá brigando, cara. Ele errava, voltava, fazia, mas chega uma hora que não vai mais, cara. Empata tudo, embanana tudo e se não for uma progressão inteligente, empata muito cedo. Exato. Tanto que um dos princípios básicos que a gente tem é sempre o seguinte: em dietas iniciais o aluno não sente fome e o nosso trabalho todo envolve para poder alimentar ele, para ele poder treinar e simplesmente interpretar quais momentos ele sente fome. E quando a gente fala que é uma sinalização, ela existe e pode acontecer hoje, pode não acontecer. E à medida que vai evoluindo em quadro clínico, o seu aluno, quando ele reclama de fome, você acha bom? Eu acho maravilhoso. É muito bom. Por quê? Como é que é a interpretação? Um aluno começa uma dieta, ele está tendo resultado, e depois de um tempo ele sente fome. O que, que você identifica que está acontecendo com o sistema dele? O sistema dele está ficando menos eficiente, né? Ele está tendo uma adesão muito maior, porque se ele está sentindo fome, muito provavelmente ele não está saindo, não está escapando. Então o grau de adesão já está muito superior ao que ele tinha antes, né? Um grau de adesão com uma rotina que tem muito mais nutriente, ele está muito mais bem nutrido, né? E você vê que essa fome ela está vindo gradualmente, né? Ela está empilhando. Ele vai empilhando, ele começa a falar, não, talvez eu pense que na próxima semana eu sinta um pouquinho de fome. Aí ele vem e fala, não, realmente eu senti um pouquinho de fome, totalmente tranquilo, pode deixar assim e vamos embora. Aí você sabe que dali 2 semanas vai empilhar um pouquinho mais de fome. A fome é gradual, galera. A fome ela não é. Vocês pensam sempre no micro, né? Ah, de hoje para amanhã, de amanhã para depois da manhã. Não é. A gente fica olhando macro. A gente sempre está olhando macro, né? Então é aquilo. É semana a semana que a fome vai se empilhando e vai acontecendo esse tipo de sinalização. E aí você tem um gráfico muito tranquilo de ser trabalhado. Sim, essa interpretação de fome que o Ramon fala, que é uma sinalização que vai se empilhando, é porque a dieta inicial dessa pessoa, ela não sentia fome. Ela começou a oxidar gordura, lembra quando a gente começa a interligar a fome com a queima de gordura, é justamente nesse sentido. Tem comida no planejamento dele. Ele tá vendo uma evolução no treino dele, ele tá pegando mais carga, ele consegue ter mais desenvolvimento, ele já está vendo possivelmente, né, Ramon, uma mudança sintomática no espelho, ele já tá vendo a cintura dele afinando, ele já tá vendo o rosto dele ficando mais fino, ele vivencia antes de sentir aquela fome, aquele pequena fomezinha, ele já começou a ver o resultado, ele se sente melhor, o corpo dele funciona melhor. Ele já tá sinistro. Normalmente, quando ele começa a falar dessa sinalização, você olha para o corpo dele, você vai ver a pele dele, ela já tá fina. Acontece, ela já tá fina. Tem uns casos clínicos muito interessantes e é bom a gente compartilhar com os meninos, porque na nossa cabeça às vezes fica muito nítido, né? Porque a gente já trabalhou com muitos casos, são muitos anos trabalhando, e para as pessoas que estão nos escutando, às vezes elas só têm o caso dela, ou então o caso da amiga, da mãe, da tia, às vezes ela só conhece o antes e depois mirabolante que ela viu na internet. Normalmente as pessoas elas só conhecem casos de 2 meses. Eu já notei isso. A memória é curta. Quando eu falo, cara, né, quem é na tua vida que realmente já teve resultados significativos? Ah, tem minha tia, tem minha mãe, que em 2 meses conseguiu isso. Eu falo, mas e o resto, velho? Foi só 2 meses? Depois parou. Cadê o resto Aí disso, parou e engordou. Cara? Aí foi para outro método. Aí foi para outro método. Começo do negócio. Ah, não, mas em 2 meses ela teve resultado. Tá, mas e daí acabou aí? Para você ter uma ideia, a gente não entrelaçou a variável tempo aqui. Existem casos que às vezes acontece comigo, da pessoa começar a fazer uma dieta, até ela sentir fome, gente. Demora quase 8 meses. Demora. Principalmente quando a pessoa está com sobrepeso, tá? Eu tenho aluno com mais de 1 ano que até hoje nunca me reclamou de fome. E tá perdendo gordura gradativamente. Então, eu falo, o longo prazo é necessário. Eu tenho um caso que é de um aluno, quando ele me procurou, estava com 120 quilos, ele estudou comigo, ele me procurou e falou, Danilo, eu estou com dificuldade de brincar com os meus filhos. E olha que ele tem 1,71. E aí ele falou, perguntei para ele o que ele fazia de atividade física, fiz a minha triagem, falei, não, cara, vamos pegar e vamos trabalhar. E eu expliquei para ele, e no início ele seguiu a dieta e ele comentou comigo, mas eu não estou sentindo fome. Eu falei assim, ainda bem que você não está sentindo fome. Ele, mas eu não vou perder gordura. Eu falei assim, calma, dê tempo ao tempo. A fome não é a sinalização de queima de gordura. São 2 sinalizações completamente diferentes. E eu quero que você siga. Não sofra por antecipação. Eu falo isso muito com meus alunos. Não sofra por antecipação. A vida é muito linda porque ela passa. E à medida que ela passa, você vai verificar o que está dando certo e o que não está dando errado. E olha que maravilhoso, cara. Você está emagrecendo, está ficando mais forte, está desempenhando mais, tá se sentindo mais saudável e para isso você não necessariamente está sentindo fome.
E o que você tá reclamando, cara? Pelo Sim, amor de Deus. o pessoal gosta de sofrer. Pelo amor de Deus, Tanto cara. que esse cara, ele foi aí de 120, aí ele foi abaixando, abaixando, abaixando. A gente foi usando algumas estratégias para poder tirar a comida e dar grau de saciedade, para poder colocar a comida. E a gente foi variando justamente para poder controlar essa fome que ele ainda não tinha sentido. Porque muitas vezes o nosso aluno não sente fome também, né, Ramon? É claro. A gente pensou nisso antes. Na hora que eu monto. Exato. Na hora que eu monto uma dieta, eu falo assim, cara, esse cara vai ficar com fome nessa refeição. Eu não vou usar essa, eu vou usar essa outra aqui. Porque tem um poder maior de saciedade. Não, tem estratégia. Acho que você foi uma das únicas pessoas que conseguiu pegar uma rotina que eu faço e conseguiu entender, sem eu falar, aonde que estava a cronologia da coisa toda. E você foi lá e me mostrou, eu falei, o maluco tá sabendo mesmo. Depois de muito tempo trabalhando, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Saber, não é possível, né? Então, olha que legal. Muitas vezes, antes de passar o planejamento para alguém, e eu tenho certeza que o Ramon faz isso, a gente já adianta um possível problema que aquela pessoa vai ter de curto, médio, até mesmo longo prazo, e já fala assim, nossa, essa dieta aqui vai durar muito mais tempo, te dando resultado. E aí, nesse meio do caminho, esse cara perguntava assim pra mim, Danilo, a gente vai trocar dieta? Eu falei assim, você tá emagrecendo? Você viu que do mês passado pra esse você emagreceu? Ele emagreci. Eu falei assim, então pra que eu vou ter que trocar? Ela tá perfeita, ela foi pensada para poder fazer exatamente isso. Você não sente fome, você está treinando, você está recuperando, você está vivendo a tua vida, você está vivendo os seus finais de semana, tendo controle nas refeições livres e gradativamente você está ficando mais seco, com menos gordura. Tá perfeito. Segue mais um mês. Então é só seguir, velho. É só fazer. Só fazer. E aí, no meio do caminho, aí teve no finalzinho, ele começou a sentir fome. E aí, para ele era um sentimento novo. Aí sabe o que ele falou? Danilo, você falou comigo que eu não ia sentir fome. Eu falei assim, calma, eu te falei que você não ia sentir fome com 120 quilos. Aí ele já estava com 105 e eu falei, você já está há 8 meses perdendo gordura. São 8 meses perdendo gordura, já tinham sido se não me engano, foram mais de 15 quilos, tá? E aí eu falei assim, agora é normal você sentir uma fome. Agora nós vamos interpretar essa fome e nós vamos vencê-la diariamente. Isso. E porque ele não era mais o cara de 120 quilos que entrou no começo da consultoria. Não. Né? Esse cara já é outra pessoa, já é um metabolismo diferente, ele já tem ações diferentes e, principalmente, ele gradativamente, sem perceber, como os meus alunos e os teus eu sei que seguem o mesmo caminho, eles foram treinados sem perceber a passar fome, a vencer a fome. Logicamente que é a fome controlada, né? A fome de forma inteligente. Mas eles foram treinados. E aí, quando acontece, eles passam por isso muito tranquilamente. Muito. Porque foi gradativo. Não foi por acaso que ele chegou ali. E aí agora eu quero que vocês entendam, quando eu perguntei pro Ramon aqui no início, se ele gosta quando o aluno dele fala que está sentindo fome, a gente gosta, sabe por quê? Porque a gente consegue ver foto do nosso aluno, hoje em dia o nosso trabalho é muito vinculado para o online, né, Ramon? Eu atendia muito pessoalmente, hoje em dia eu já parei meus atendimentos pessoais, atendo muito pouco, estou focado mais no online. E pelo online, gente, a gente consegue ver a rotina da pessoa, a gente consegue ver foto, a gente consegue ver um monte de coisa. Mas perante algumas sinalizações, sabendo que a fome é uma sinalização hormonal que envolve situações e cascatas hormonais, quando a pessoa chega a sentir fome dentro da nossa metodologia, eu sei exatamente o que está acontecendo com ela dentro dela. Eu sei exatamente qual que é a cascata de hormônio, intensidade de produção e sensibilidade a esse hormônio, e eu sei tomar a decisão. E isso faz com que a pessoa alavanque inúmeros resultados. E é o que você perde. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque talvez a gente... é uma coisa que puxa muitas outras coisas, mas é o que você perde, toda essa sensibilidade de saber o que está acontecendo, é o que você perde quando você usa remédio para emagrecer, que é inibidor de apetite. Então, qualquer inibidor de apetite faz com que você perca toda essa trajetória. Por isso que você nunca vai ver alguém tendo um emagrecimento legal, né, longevo, com um inibidor de apetite. Inibidor de apetite, para você ter uma ideia, Ramon. Você perdeu toda a capacidade de treinar o teu corpo. Você foi lá e fez um bypass, assim. Eu tenho certeza que se a gente começar a falar de inibidor de apetite, a gente fala por mais de 10 horas seguidas. E esse é um ponto que, igual você mesmo falou, agora eu entendo, não vamos nem comentar, porque futuramente a gente vai fazer uma coisa bem mais densa. Mas é só para as pessoas entenderem. O que basicamente o inibidor de apetite vai fazer? Ele vai fazer um bypass, ele vai fazer uma ponte, né, e vai te levar lá no final, lá onde você não, né, onde talvez você queira fazer uma rotina que tire muito aporte nutricional. E aí é aquilo. Na verdade, ele inibe todo o seu aprendizado.
Quando uma pessoa, teve uma aluna uma vez que falou assim, eu estou muito orgulhosa de mim, ela usou essas palavras, eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu estou conseguindo seguir minha dieta, e ela usava o inibidor de apetite. Claro, eu falei com ela, olha, eu quero te fazer uma pequena observação, tudo bem, você está usando inibidor de apetite e na fome que você tem, que é muito menor do que você deveria ter, você está seguindo dieta, ótimo, mas você não tem mérito de um monte de coisa que você vai aprender na hora que você tirar. Então, isso é uma coisa, sinalização, por exemplo, a gente que gosta de sentir que o nosso aluno sinta fome, porque isso me diz sobre o metabolismo, me diz sobre todas as alterações fisiológicas que eu quero atuar para a pessoa poder ter uma vida mais longa, um metabolismo não ser eficiente, né, Ramon? Sim. O inibidor de apetite, simplesmente, ele cria um falso positivo ali. Falso positivo. Inibidor de apetite, basicamente, é o quê? É você achar que aprendeu a andar de bicicleta sem tirar as rodinhas da bicicleta. Então você tá lá todo faceirão, mas você ainda tá com as rodinhas da bicicleta. Tá. A hora que tirar, que você vai entender. O inibidor de apetite, ele deixou a rodinha invisível. E você tá bonitão, Você tá lá tirando fazendo onda curva, no meio de gente que tá sem rodinha. Entendeu? E a galera te olha, aí é muito engraçado. Fala, nossa, Sabe olha o só. sabe o que acontece hoje em dia? A perda de gordura, gente, quando você está fazendo desnutrição controlada, porque o inibidor de apetite muitas vezes faz você ter desnutrição controlada, Faz porque ele ela é tira diferente. muito o apetite. E ela é Esse diferente. o problema. Olha que loucura. A fome, quando você sente fome, quando você perde gordura, com uma restrição muito severa, o seu corpo perde gordura em uma ordem diferente. Só de olhar para a pessoa, eu sei que ela está usando inibidor de apetite. E uma vez, uma pessoa que eu conheço, que eu já tinha cuidado do plano alimentar, que é assim, a pessoa comia bastante, sabe? E aí, de repente, eu vi a pessoa, tava muito magra, e a Nancy é muito interessada pelo assunto, ela virou pra mim e falou assim, nossa, Danilo, como que ele conseguiu, coisa e tal? Aí eu virei pra ele e falei assim, óbvio que ele conseguiu, olha como é que tá o rosto dele, olha como é que tá essa e essa situação, ele nunca conseguiria fazer isso sem usar um inibidor de apetite, por quê? Porque o metabolismo dele era ultra mega acelerado, era uma pessoa que comia quase 4.000 calorias por dia. Aí eu falei assim, observa, ele não tem mais fome não, a gente ficou alguns dias, ele realmente não sentia fome de nada. Eu falei assim, agora olha a cara dele, tá parecendo um doente. Não, por parece, quê? sabe o quê? Já fui muito pra sítio, Danilo, e eles usam muito um remédio para matar rato, e esse remédio para matar rato, ele altera o metabolismo lá celular do bicho, e o bicho ele vai definhando. E você via os ratos mortos, ou os ratos assim, quase morrendo, andando, né? Pelos entremeios das propriedades. E exatamente a mesma cara que o rato ficava é a cara que o pessoal que toma inibidor de apetite fica. E assim, porque vai definhando, cara. E assim, só para não mudar muito o assunto, e eu só falo, tá? Faremos vários episódios sobre inibidor de apetite. É uma pandemia, e eu brinquei isso aqui uma vez. A utilização crônica de inibidor de apetite vai fazer com que as pessoas tenham danos metabólicos que elas não iriam ter ou iriam ter depois de anos, perante dietas erradas, muito mais rápido. Tá antecipando muita coisa que aconteceria. Muito. Né? Antecipando. E aí, voltando para o nosso assunto, sempre que, então, uma pessoa começa a fazer um plano alimentar, não sentir fome é bom, tá? Você tem que ver o resultado, uma coisa que é legal também. Sentir fome não é nem bom, é essencial. Essencial, exato. Essencial. Você não pode sentir fome e quando você sentir, você tem que tomar a decisão correta. Não tomar a decisão correta perante uma fome, ou seja, você identificar, é fome ou vontade de comer? Às vezes eu brinco, a vontade de comer é o seguinte, a pessoa está alimentada, ela quer ficar sequinha, bonitão pro verão, entendeu? E ela fala assim, estou com fome. Ela estava acostumada anteriormente, sempre quando ela falava que estava com fome, eu tomava uma decisão, e chega uma hora que a decisão é eu explicar para ela o seguinte, olha, você está eutrófica, você está magra, você está linda, e agora você quer ficar muito seca. Então, sabe essa fome? Essa você vai aguentar. E elas ficam loucas. Mas peraí, como aguentar? Porque isso é diferente de tudo que você já me falou. Você falou que eu não tinha que sentir fome. Eu falei assim, agora chegou a hora. Mas você nota que essa pessoa, até quando ela vem reclamar, e reclamar entre várias aspas, quando ela vem reclamar de fome, ela já vem de um jeito diferente, ela já vem, parece que ela tá gostando da situação, parece que ela tá tendo um certo prazer em te contar isso. Não, e o mais legal de tudo, sabe o que é? Por exemplo, nessa sinalização, né, como orientador, existe uma coisa que é muito complicada, até hoje eu tenho dificuldade. Eu não consigo medir a dor das pessoas. Eu já perdi a aluna, tá, que ficou às vezes com raiva de mim. Eu já tive vários casos onde eu tive que mudar a maneira que eu falo, ou então a maneira com que eu coleto dados através de relatório. E hoje em dia eu sempre explico o que está passando por dentro da minha cabeça. Eu falo com as meninas, olha,
eu não consigo medir a dor de vocês. E quando eu falo que eu falo com as meninas, é porque eu tenho uma linguagem para poder falar com homem, outra linguagem para poder falar com mulher, entendeu? Não é questão de preconceito e nem nada, não, mas é porque a mulher exige um certo cuidado a mais. O homem que quer ter barriga reta, simplesmente a minha conduta é totalmente diferente. Eu vou e bato ali na canela do cara. Falo, cara, olha só, sem mistério, é assim, 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 e pronto, e acabou. Por quê? Apesar das mulheres serem muito mais guerreiras do que Muito mais, muito mais. Tanto que a toda, não é assim, puxar saco, não. Não, Não é porque eu a trabalho mulher, muito com mulher. hoje em dia eu Eu falo. prefiro trabalhar com mulher, velho. Eu gosto. Eu prefiro. As bichas são sinistras, velho. São. Quando uma mulher, eu sei por quê que elas ficam assim, sabe por quê? Eu sei. É porque uma mulher que começa a emagrecer. Aí, primeiro, ela sempre tentou um monte de coisa louca. Aí se apresenta pra ela um método onde ela não vai sentir fome no início, ela vai ter resultado, ela começa a ficar mais energizada ao longo do dia. A restrição severa para uma mulher é mil vezes pior para um homem, porque ela não tem sistema endócrino para poder segurar ela. Exato. Nossa, tocou num ponto agora que. Isso. E aí é o seguinte, sabe o que acontece? Aí ela começa a ver que ela vai dar certo. Ela fala assim, gente do céu, eu vou dar certo. E aí ela começa a te perguntar, fala assim, mas eu vou chegar no corpo de tal pessoa? Aí vai, aí ela começa a ir, e ela fala assim, agora eu não paro. E aí chega num ponto que a mulher, ela vira uma referência. Por isso que elas são guerreiras. Depois que essa mulher... Ela tem um fator de construção motivacional diferente, né? A neuroquímica da mulher é diferente. É inacreditável. Eu acho lindo. E eu falo com as meninas o seguinte, falo assim, olha, o dia que você alcançar o melhor corpo que você já teve, você vai olhar pro espelho um dia e você vai olhar e falar assim, caralho, eu nunca tive esse corpo. Eu falei assim, eu quero que você me avise. Sabe o que acontece quando ela me avisa? Sabe a fome que ela não estava acostumada a sentir? Eu te juro, eu desço um grau na dieta dela, falo assim, olha, semana que vem tem ajuste, tá? Eu quero foto, quero isso. Aí na hora que ela pega, eu coloco uma dieta que possivelmente ela nunca iria conseguir seguir na vida. Mas ela consegue. Consegue, porque ela tá treinada e ela tá com esse fator motivacional no talo. Não, e aí é onde, igual eu falo, olha só, nesse ponto, gente, ela já está com o melhor corpo da vida dela, que já é um corpo muito acima do normal da maioria das pessoas, mas ela quer mais. E aí, às vezes, ela sente fome. Sabe o que ela faz com essa fome? A brincar. Ela sabe o que ela faz com essa fome? Ela manda um foda-se pra essa fome e fala assim, foda-se fome, eu tô linda, maravilhosa e vou ficar ainda mais, porque a pessoa que me orienta falou que eu tenho que te vencer e eu vou te vencer o maior tempo possível. E eu brinco com elas, vocês estão com a mão na gordura. Vocês estão com a mão na gordura. Eu faço muito de dar escolha. Ó, você tem a possibilidade de ter aqui você... Os dois caminhos vão ser muito positivos. Quando chega, eu adoro quando chega nisso. Porque você então quer dizer que você joga com as meninas? Lógico, como assim? Elas sabem disso. Elas têm dois caminhos. Tem duas rotinas, né? Muito possivelmente a gente chegue nisso. Tem duas rotinas. Com essa aqui, você vai continuar evoluindo muito bem, né? E ela tem um grau X de dificuldade, né? Sim. E você já sabe que você passa por ela dando risada. Então, isso aqui é menos estresse e com uma continuidade bem tranquila, você só vai seguir. E essa aqui é um grau de estresse um pouco mais elevado, né? E aí eu não sei se você vai conseguir. Mas você pode inclusive... E você deixa em aberto? Você deixa em aberto. Eu só preciso que ela me dê o relatório não, depois. Eu não deixo em aberto. Ó, veja que... Eu não deixo. Eu só preciso que ela me dê o relatório depois e me fale quantos dias ela seguiu a rotina X, quantos dias ela seguiu a rotina Y. Sabe o que eu faço? Se ela já tá nesse corpo que a gente falou, com a pele fina, toda referência, toda bonita, tá indo no churrasco, todo mundo tá perguntando tudo pra ela. Ela já virou nutricionista da galera. Já, não, eu falo. O que ela falar, lei, é ordem. Véio. Se ela quiser vender um produto, ela vende o que ela quiser, velho. Sim. O que ela quiser. Cara, é unanimidade. Ela vai seguir quase 80% pra cima dessa rotina mais difícil, cara. Eu não faço isso, eu já determino, eu falo assim, olha, e eu falo assim, ó, a partir de agora, eu falo, você está com a mão na gordura, tudo que a gente fizer aqui, você perde gordura. E aí eu sinalizo, perfeito. E aí eu falo assim, ó, eu vou criar uma rotina 1, você vai fazer dessa maneira, e essa rotina tem um grau de dificuldade. Ela, mas eu quero apertar o passo, eu falo assim, faça essa primeiro. Aí ela consegue fazer. Aí eu vou vendo o desenvolvimento dela, eu vou lá e desço mais um grau de dificuldade. Desço mais um. Aí eu já sinalizo, eu falo assim, ó, a partir de agora vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. E até onde eu vou? Até onde você aguentar. Até onde ela quiser. Exato. Né? A escolha é dela daí, né? Eu só vou mostrar pra ela até onde é sustentável, até onde é inteligente você levar as coisas, né?
Isso, e uma coisa que é interessante nesse caminho, né? E a gente está discutindo aqui, gente, para vocês poderem visualizar, essa pessoa que passa por isso é uma pessoa que já está num outro Não, nível, tá? já é Ela já é tempo, referência. Já é tempo de Mas consultoria. antes dessa pessoa, às vezes, viver essa jornada, tem uma coisa que é muito interessante e que, às vezes, eu tranquilizo as pessoas que começam a consultoria comigo e falo com elas: olha, existe muita coisa para você poder ter um corpo que você vai ter que adquirir certas habilidades. E você nunca adquiriu e você nunca foi treinada para. Então, uma das coisas que as meninas também, né, elas adquirem habilidade eu pergunto, você já parou pra pensar que você nunca foi treinada para poder passar fome? Que ninguém nunca chegou para você e falou o seguinte: olha, durante tal horário a tal horário, pode ser mínimo, você vai sentir fome. Mas essa fome, Tá tudo certo. você está alimentado, os seus sistemas estão alimentados e você vai começar a controlar ela, o quê? Com toda a parte mental. E aí você dá as ferramentas também, né? Você sempre dá, eu sempre dou as ferramentas para que, se aquilo fique de certa forma insustentável, ela consiga passar por aquilo. Não, eu Ela vai acho que eu ficar sou pior que o malandra. Ramon. Ela vai ficar malandra. Não, mas Você é umas acredita? Eu no início malandragens. não, eu não faço. Eu faço assim, ó, Não, essa não, você vai mas aguentar. isso eu tô falando em questões mais Não, pra tudo frente, bem. né? Mas Inicialmente ela tem que sim. aprender por conta própria. Eu falo na hora que ela tem tomada de decisão. Não, aí sim, aí ela já tá ali munidas de estratégia. Eu falo, né, não se vai pra guerra com uma faquinha, né? Então, mas é justamente isso. E isso aqui é muito interessante, tá? Quando você fica pipocando entre um profissional e outro, sabendo que alguma coisa está errada. Geralmente está errado é tudo. Está errado o profissional, está errado a evolução de quadro clínico, está errado você também, tá? Se você já teve 5 profissionais, 4 profissionais, 3 e nenhum deu certo, você pode ter certeza, você tem parcela de culpa. E aí o que acontece é que essa pessoa, na hora que ela começa a viver a jornada e começar a adquirir essa habilidade, é muito legal de ver que a pessoa fala assim: olha, você nunca foi treinada para isso e agora você está sendo treinada. Então vamos adquirir essa habilidade. E é o que eu estava falando para uma aluna minha hoje. Todo mundo está perguntando para ela, né, o que ela está fazendo, porque ela está muito diferente do ano passado. Ela já está 1 ano e meio, 2 anos na consultoria. Sim. E do ano passado foi 1 grau onde ela chegou, né? Esse ano já está chegando no final do ano, ela já está num grau muito superior. Já são outras coisas acontecendo. E aí tá todo mundo perguntando. E é engraçado que as pessoas nunca perguntam, né, qual que é o contexto geral da coisa. As pessoas sempre querem saber se é o treino, ou se é a rotina de dieta, Eu já ou sei. se ela tá tomando alguma coisa. Tomando alguma ou se coisa é aquilo- inacreditável. Mas as pessoas nunca... Elas sempre querem isolar as variáveis. Elas nunca compreendem que é todo o contexto. É um né? contexto de E o tudo. treinamento que ela sofreu para chegar até ali. Não, e é histórico, né? Isso é lógico. As pessoas têm memória curta. Se eu te perguntar o que você comeu há 3 finais de semana atrás no seu almoço, você não vai lembrar nunca. Então, na hora que uma pessoa vê alguém com corpo exemplar, a gente conhece de corpo. Quando você quando você pegar e olhar e ver uma mulher com um corpo muito foda, você pode ter certeza, gente, que ali tem histórico, tá? E às vezes acontece com as minhas alunas também a mesma coisa. A pessoa começa a emagrecer, aí um monte de gente critica, e depois as pessoas começam a elogiar, depois perguntam o que tá fazendo, o que tá tomando, qual que é a dieta, entendeu? Qual que é o segredo. E aí no meio do caminho, às vezes, elas passam por situações que são até constrangedoras das pessoas tentando dar uma alfinetada, né? E eu falo pra elas o seguinte, falo assim: olha, você tem que responder na classe. Eu falo assim: cara, você tá linda, você tá com o melhor corpo, você tá na sua melhor forma, você não pode dar uma má resposta em uma pessoa. Sim. Você tem que entender que talvez ela seja curiosa, e aí você vai tentar ver o lado bom e você vai falar pra ela o seguinte, fala assim: olha, quantas pessoas iguais a mim você vê andando por aí? Eu falo assim, a pessoa ela vai ficar sem entender a resposta e vai repetir pra ela, fala assim: quantas pessoas, repete o seu nome, você vê andando por aí? Aí eu falo assim, eu tenho certeza que ela não vai falar nenhuma. Eu falo assim, então você pode ter certeza que eu sou especial. Mas eu sou especial por quê? Porque eu tenho tempo, porque eu sigo dieta, porque eu me empenho, porque eu me esforço mais do que todas as pessoas que você conhece. E eu falei, com tranquilidade você pode falar, porque o mérito é seu. Exato. Eu sempre falo, me dá o nome dessas pessoas que estão falando merda aí, porque eles vão me procurar, e quando eles me procurar, eu não vou nem responder, velho. Não, isso já aconteceu. Teve uma. Já aconteceu Não, várias teve uma aluna minha Várias. que ela Eu nem eu respondo, brinco, velho. empilhou resultado. Ela empilhou resultado durante, cara, foram 14 meses. 14 meses e essa menina bateu, tipo assim, eu brinco, 10% de gordura em dobra pro primeiro ponto que a mulher bate, 10% é muito diferenciado, ela vai estar com o melhor corpo de todo lugar que ela vá. E aí, na hora que ela chegou, ela começou a ouvir muita crítica, e ela é do meio médico. E aí alguns outros médicos falando, e ela, tipo assim, tinha chegado na raça. Curiosamente, na raça. quem mais deveria entender, que é a comunidade que tem acesso a noções básicas, né, de fisiologia,
curiosamente, é uma das comunidades que mais critica quem tá fazendo as coisas certas. É impressionante, cara. Isso aí é foda. E aí essa menina pegou e começou a ouvir crítica. E aí eu falei com ela, ô, nem liga pra essas coisas, sabe por quê? Porque é o único momento da pessoa poder conhecer o que você está passando é passar por isso. Então você vai falar o seguinte, fala assim, ô, conversa com o meu orientador, entendeu? Porque você não vai nem conseguir explicar pra essa pessoa. E muitas vezes é aquele sentimento, né, oculto, a pessoa queria estar exatamente no seu lugar. Ela queria ter as habilidades que você tem, Aí é o ser ela humano, queria ter... né? Mostrando a sua face obscura. Perfeito. E o seguinte, uma coisa também interessante para a gente poder falar, a gente deu esse exemplo porque a gente começa a entrar no mundo das pessoas que são referências. E essa pessoa que ela é referência, gente, ela consegue interpretar se ela está sentindo fome, se ela está sentindo vontade de comer, e às vezes mesmo no meio do caminho ela fica com dúvida. E é onde a gente pega e sinaliza para ela, fala assim, não, isso aqui a gente vai colocar um pouquinho mais de comida, não, isso aqui você vai usar essa estratégia, não, essa fome aqui você vai ter que aguentar. E é muito relativo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa relatou fome. Você entende que existe a possibilidade de você tirar, existe a possibilidade de você colocar mais lenha na fogueira Sim. e fazer mais coisa acontecer. Então, cara, é tão relativo que até para explicar às vezes é difícil. Uma coisa prática que muitas vezes eu quero que vocês visualizem também essa questão de ser treinada para sentir fome. Um exemplo, uma estratégia que ela é fantástica quando bem utilizada, que é o jejum. E eu quero que vocês parem para pensar por que vocês aguentam fazer jejum. Porque você está treinando o seu corpo a sentir fome naquele horário. E o que a gente faz é exatamente isso com outras estratégias. O jejum, ele pode ser desde... Você fez um jejum e tirou muita comida e está vivendo desnutrição controlada. Isso não te leva a lugar nenhum. É assim, ó. Quando que você sabe se o jejum ele entrou na ordem correta? Ele nunca vai ser, ou dificilmente ele vai ser, a primeira rotina de escolha ou a segunda ou a terceira. Nunca. Ele nunca vai ser vai ser uma ferramenta lá na frente. Otimizadora. Otimizadora de resultados, intensificadora. Eu falo nas minhas redes sociais, Ramon, que o jejum ele é uma ferramenta fantástica, mas ele não é ferramenta corretiva. Você nunca vai chegar num planejamento alimentar que fizeram pra você não teve resultado, a pessoa, vamos fazer o jejum. Você pode ter certeza, você tá fudida. Fudida porque vai dar certo em primeira instância, claro, porque a pessoa vai tirar a comida sua e vai concentrar a sua fome num determinado ponto. As estratégias de curto prazo são lindas. De médio e longo prazo, você se fudeu. Não, médio já vai dar ruim. Não, com certeza. E aí eu falo, jejum, gente, é estratégia otimizadora, tá? E aí para vocês poderem ver, vocês já conseguiram ao longo da vida de vocês em algum momento, quem já fez o jejum, vocês conseguiram numa estratégia simplista, concentrar a sua fome em determinado local e conviver com ela. E o que a gente faz é simplesmente o quê? Mostrar para a pessoa que ela consegue sentir. Agora eu vou usar o termo, né, vontade de comer. Qual que é a diferença de fome e vontade de comer? A fome, muitas vezes, é sinalização que o quê? O corpo precisa de uma quantidade de comida que é necessária. É uma sinalização muito mais fisiológica e muito menos neuroquímica. Sim, né? E a vontade de comer é uma situação que a pessoa vai ter que enfrentar. Por quê? Porque escolheu-se um padrão de beleza, qual? Que aí já entra um pouco mais na sua área, que é uma pessoa extremamente seca. É normal de um corpo humano, Ramon, chegar num percentual de gordura tão baixo assim? É lógico que não, né? Você vai pegar uma mulher aí que já tem 14% de percentual, já é um percentual extremo. Eu estou falando de percentual real, né? Não estou falando de estimativa de dobra, né? Estou falando de percentual real. 14% já é muito pouca coisa, você sabe. 14% de gordura é muito pouca coisa para uma mulher, né? Não vai sobrar quase nem peito ali, né? O peito já vai dar uma diminuída. Sofrer. Já vai sofrer. E, cara, imagine você colocar uma mulher em 8%. Real, né? 10% real. Então, é assim, não foi feito, o corpo não foi feito para isso. Né? E não foi feito para isso, mas vocês escolheram esse padrão de beleza. É muito importante falar aqui, porque o mundo fitness ele mudou muito, tá? Existe uma relação de fotos que a pessoa pegou, por exemplo, em Ipanema, a foto dos anos 80, 90, e aí foi mostrando, e dá para ver nitidamente a progressão de qual que é o padrão de beleza que as mulheres buscam hoje em dia. O padrão de beleza que vocês buscam hoje em dia é um padrão slim fit, onde você tem pele fina colada no seu corpo inteiro, é 10% para baixo. Uma musculatura um pouco mais densa, um pouco mais expressiva. Dando formato, né, pro corpo. E é isso que vocês querem, é aquela barriga reta com perna e bunda, entendeu? Dentro de um limite. E esse ponto, gente, é bom que vocês entendam que não é natural um corpo fazer isso. E por não ser natural, mesmo aquela resposta da vontade de comer junto com a fome que seria natural do corpo, você vai ter que enfrentar.
Você vai ter que enfrentar porque é um ponto divisor de águas, né, Ramon? E É dentro uma questão cosmética, né? É uma questão cosmética. O fato de não ser natural não quer dizer que não se pode fazer Ah, de e uma outra forma isso. saudável. Aí, Pode fazer. pode, exato. É, aí que, é muito bonito isso aqui, porque eu demorei alguns anos, tá, para poder aprender isso É aqui. difícil, cara, Eu, você eu colocar, lembro que, internalizar. olha, eu tinha muita habilidade no início para poder trabalhar com um homem, e aí eu vi que o meu público ele foi virando cada vez mais para as mulheres, e as meninas que foram evoluindo, eu sempre mantinha dentro do meu grau de competência. Então eu corria atrás para poder estudar, para poder conversar com você, com outros profissionais, para que vocês trocassem ali certas informações. E aí eu entendi que essa questão dessa jornada da mulher, para ela poder ficar com o percentual de gordura baixo, que alguns outros profissionais até metem o pau, isso não é saudável. Não, senhor. Existe um jeito saudável, existe um jeito certo, existe um jeito que envolve controle, comportamento, situação, metabolismo, estratégias na classe para que a pessoa chegue lá. Sabe qual que é o erro principal desses profissionais? Eles não sabem fazer. Não. Na nutrição, escreve isso aqui, isso ó. é uma realidade. Escreve isso aqui. Na nutrição, se você nunca fez, você não sabe fazer. Exato. E quando você está buscando um padrão de beleza, tá? Que é vinculado a um percentual de gordura baixo, que é antifisiológico, muitas vezes você tem que escolher muito bem o profissional que vai cuidar de você, tá? Então, outro dia foram falar comigo essa questão de nossa, quem que é o profissional responsável por poder fazer isso? Eu falei assim, quem sabe fazer. Por quê? Porque isso é além da saúde, além de tudo. Isso é estética, é estética. Vocês escolheram um padrão de beleza de pessoal que compete fisiculturismo. Quem que vai saber fazer? Quem está em volta do fisiculturismo. E detalhe, fica muito nítido, os maiores erros nutricionais que eu encontro na hora de prescrições de evoluções de quadro clínico, porque para quem sabe fica claro, tá? Estéticas. São simplesmente pessoas que não sabem fazer e estão tentando fazer. Não se tenta, se faz. Não, e no discurso, o principal apontamento que eu faço é que as pessoas, né, os profissionais, eles querem que natural e saudável seja a mesma coisa. Existem coisas que não são naturais, mas podem ser saudáveis. Sim. Né? Eu posso fazer várias coisas na minha vida que não são naturais, mas que não vão me matar, não vão me causar dano, não vão me traumatizar, não vão, porque eu estou disposto a fazer isso. Né? Vai ter um preço da disposição que eu vou ter que fazer para correr esse processo. E você foi preparado para isso. É muito importante. O que acontece hoje, que também é muito importante também para as pessoas entenderem, a maioria das pessoas que chegam até a gente, às vezes, chegam com dietas de fisiculturista. Chega com dieta de fisiculturista com um corpo muito ruim. Ou seja, aquele corpo ruim, na verdade, é o corpo inicial. Ou seja, a pessoa está com um corpo inicial de uma pessoa que nunca seguiu dieta na vida. Mas está fazendo a última dieta pré-palco. E está fazendo a dieta pré-palco, pré-conteste de uma pessoa que vai ser no palco daqui 3 semanas. É nítido pra gente que conhece, que a gente veio do mundo do fisiculturismo. Tá fazendo... Como é que isso vai funcionar? Não, eu falo assim, isso não iria funcionar nem pra atleta, se você desse pra ela em determinado momento. O atleta, ele segue uma progressão muito bem disposta, cara. Exato, e na hora que você tá aí, ficando com um profissional pouco tempo, você não viveu a evolução de quadro clínico. Você vê, o Ramon, eu tenho certeza que o Ramon tem alunos de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 anos. 6 anos, sabe? Eu, às vezes, tenho uma aluna minha... 5 anos. Tem uma aluna minha que eu acho que eu já fiz pra ela 42 dietas. 42 dietas, 6 anos. Aí eu, sabe o que eu fazia uma época? Ela falou assim, Danilo, porque eu tenho que fazer isso. Eu falei assim, olha, você tem que me dar 3 dias. Eu jurava. Eu falei assim, 3 dias. Por quê? Eu falei assim, eu tenho que pensar... Eu falei assim, não, eu tenho que pensar o que eu vou fazer de diferente pra você, pra que a gente evolua. Porque naquela época, minha cabeça ainda faltava algumas peças de um quebra-cabeça, que depois eu fui estudando. Hoje em dia eu tenho certa habilidade maior para poder fazer isso. E eu falava com ela, eu brincava com ela, eu tenho que estar inspirado para fazer dieta para você. Mas é isso mesmo. Você vai ter que se utilizar de um arcabouço tão grande de informação que está aqui dentro da tua cabeça, né? Do que você já fez, do que você já viveu, já viu viver. Você vai ter que puxar tanta coisa, né? Porque não é simplesmente uma receita de bolo. Né? É quase que uma operação artística, né? Para chegar nesses pontos, né? Para fazer uma pessoa passar do muito bom para o impressionante. Essa é uma questão quase artística, realmente. Isso, e é uma questão que nunca Você para. precisa realmente estar inspirado. E também, Ramon, para a gente poder finalizar esse assunto, tem uma coisa da fome que ela também, para mim, eu entendo ela como um ponto final de um processo. Porque as pessoas estão sempre inseridas em processos. Chega num ponto, gente, que uma pessoa
ela já bateu o melhor corpo da vida dela, ela já evoluiu em cima desse corpo da vida, porque o nosso objetivo é sempre esse, ano a ano a gente bate o nosso melhor corpo, né, Ramon? E aí chega num ponto que você tem que ter sensibilidade, na verdade você não vai ter, ou muitas vezes sozinho você quase, eu já falo hoje em dia, sozinho infelizmente você não consegue fazer. Eu estudei anos e anos e anos para poder as pessoas me pagarem caro para eu poder ir lá e fazer. E você fazer em você mesmo não dá certo. Não, eu fiz mim várias vezes e não dava certo, entendeu? E aí o que acontece é que, por exemplo, eu consigo identificar, chega uma hora que eu falo pra pessoa, já deu. E a pessoa, ela é resistente. Porque ela quer mais. Ela tá acostumada mas ela tá acostumada na guerra, porque a gente treinou ela pra isso. Tá treinado, aí eu falo assim com ela, olha, a sinalização que você tá me dando agora, eu acho que já deu, mas a gente vai fazer o seguinte, você tem 3 semanas, eu quero que você anote tudo que você está errando. E geralmente a pessoa tá seguindo tudo e ela tá errando uma refeição. Uma refeição que ela não tá aguentando mais. Aquela sinalização da fome, na hora que você trabalha com excelência, ela vai ficando grande, já se usou todas as estratégias possíveis e simplesmente a gente tem que tirar a pessoa dessa situação. Eu avalio isso pela... A gente vai usando estratégias e uma das estratégias é as porções de frutas lá, né? Eu vou avaliando pelo tamanho da bacia, cara. Chega uma hora que essa bacia da coitada tá tão grande que eu falo, meu Deus, velho, já deu, já é o limite, calma, já deu. Vamos deixar ano que vem você vai conseguir um corpo melhor do que esse, porque aqui já deu, cara. Eu uso a sinalização, a gente usa muito a ferramenta do WhatsApp, né, pra poder comunicar. Daqui a pouco você tá pastando a grama da tua casa, velho. Não vai sobrar nem a samambaia da tua mãe. Eu falo que hoje em dia a gente, como orientador, lembra, a gente tá aqui orientando pessoas que cada um tem uma vida, cada um tem um metabolismo, cada um tá no meio de uma jornada, e a gente não consegue medir a dor, não tem um termômetro da dor, tipo, muita dor ou pouca dor. E aí, às vezes, eu vejo pelo modo que a pessoa tá conversando comigo, aí ela manda uns emotions, aí ela fica chateada, aí o humor dela sobe e desce. E quando a gente tá falando aqui, gente, você vê que a gente fala muito pro público feminino, né? Porque é geralmente o público que a gente gosta mais de trabalhar. Cara. Realmente isso, porque divertido. A gente tem que cuidar, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Eu acho que o homem dentro da nossa consultoria é mais pancada, né? É pancada e isso já seleciona bastante gente. Quem fica é mais ou menos o nosso perfil, né, Ramon? E aí é muito engraçado que aí, dependendo do jeito que a mulher fala, coloca uns emojis, eu já sei, eu falo assim, não, já deu, já deu, e é muito nítido, depois eu mostro pra pessoa, assim, você tá vendo o sentimento que você tinha aqui? Eu tenho certeza que você tava sentindo isso, por isso que eu tirei. Então é muito engraçado essa questão dessa sinalização. E Ramon, uma coisa que eu queria saber também é o seguinte, desse ponto, quando a pessoa chega nesse ponto de, nossa, já deu, explica pro pessoal que, na verdade, isso foi um estágio. Um estágio que ela viveu, por isso que o nosso trabalho ele é contínuo, que as pessoas elas querem melhorar cada vez mais. E inicia-se um outro ciclo, correto? Exato. E onde que é um processo que deve se tomar muito cuidado, essa transição. Porque ela te dá a possibilidade de você construir muita coisa e pegar toda aquela estratégia que você fez para oxidação e converter ela lentamente para um processo de ganho muito efetivo, principalmente nas primeiras semanas. Então, cara, você se utiliza, é um ganha-ganha. Se você souber fazer essa transição correta, a pessoa talvez comece a gostar mais do corpo dela de transição do que propriamente o corpo mais seco que ela já teve na vida. Perfeito. Você já viu muito disso. Já demais. Não, e outra coisa, nesse ponto que essa pessoa tá, não tem brecha para erro. Na hora que eu uso a frase, não existe sorte, gente, é porque na hora que uma pessoa tá com o melhor corpo da vida dela, tudo que você fizer de errado, ela vai perder. Entendeu? E como é que a gente sabe? Porque a gente toma ferro. E comentar também para poder finalizar uma coisa para vocês poderem entender o que é a gente testar no nosso corpo, porque eu tenho certeza que o Ramon fez isso. Toda vez, gente, que a gente vai secar, tem no final da nossa preparação de secar, sabe o que a gente faz? A gente coloca uma dieta que possivelmente a gente não ia conseguir fazer. É uma dieta que vai ter uma sinalização de fome o dia inteiro. É o modo kamikaze. E a gente simplesmente coloca ela no final e fala assim, olha, eu posso sair da minha restrição amanhã. Quanto tempo eu consigo seguir dessa dieta? Lembra que a gente fez isso? E aí é onde a gente aprende que o corpo consegue cada vez mais. E outra coisa, eu tenho um compromisso comigo mesmo que cada vez que eu for secar, Ramon, eu vou mais. Vai mais. Eu vou mais. Claro que eu vou mais.
E aí, isso faz com que a minha sinalização de fome, nossa, eu estou com muito ou pouca, mude completamente. Não é nem a sinalização, é a percepção. O set point, né? Isso, o set point. Porque na hora que você recebe um soco na vida, e esse soco teve uma força, foi a maior força que você já sentiu. Se alguém te soca mais forte ainda, você pode ter certeza. Aquele soco primeiro, você fala assim, nossa, aquele foi até de boa. Foi até tranquilo. E aí a gente cria sempre nessa sinalização, testando na gente, né? E é uma estratégia que eu não utilizo com quase nenhum aluno. Ninguém, velho. Ninguém. É kamikaze, é loucura. Teve uma vez que eu falei assim, eu vou utilizar essa estratégia aqui com esse cara. Aí eu expliquei pra ele, brother meu, eu falei, olha, eu faço assim. Só que é o seguinte, essa estratégia não adianta nada se você furar. Você não pode furar nada, zero. Nem final de semana, nem nada. Aí eu coloquei o cara, 5 dias. 5 dias. Porque eu falei com ele, se você furar, você vai estar sofrendo à toa. Porque ela não dá resultado. Entendeu? Porque o cara já tá no limite. Sim. 5 dias. Aí ele furou pra mim e falou assim, quanto tempo você consegue fazer? Eu falei, cara, dependendo disso aí, eu consigo... A última vez eu segui 6 semanas desse caos aí, entendeu? Mas pra vocês poderem ver. Então, agradecer a todos vocês. Esse tema é um tema bem interessante que se vocês assistirem e ouvirem, né, esse podcast umas 10 vezes, eu tenho certeza que vocês vão pegar vários insights. Cara, é importante falar isso. Se vocês puderem, e os meus alunos, vocês não é se puderem, vocês podem, vocês devem e tem que fazer. Aluno nosso vai ser obrigado. Esse aqui, todos os temas escolhidos, né, Ramon, foi justamente para poder aumentar o grau de conscientização dos alunos e tudo que a gente produz na rede social, gente, é justamente para poder levar a experiência que a gente tem dos nossos alunos, porque a gente não consegue atender mais gente, por isso que a gente está aqui gerando conteúdo para poder atingir mais pessoas. Claro, e a gente quer, assim, eu não vou poder mandar um áudio de, sei lá, deu 1 hora e pouco. Eu não posso mandar um áudio de 1 hora e pouco para um aluno. Graças a Deus, vocês podem escutar aqui, pelo amor de Deus. Então escutem mais de uma vez isso, porque eu tenho certeza que, como o fluxo de ideias aqui é muito intenso, cada vez que vocês escutarem novamente isso, fazendo cardio, né, lavando a louça, fazendo qualquer coisa, cada vez que vocês escutarem isso aqui, vocês vão se identificar com alguma fase diferente e vão conseguir ter uma percepção muito melhor do que vocês estão fazendo, já fizeram e talvez ainda vão fazer. Perfeito. E pra gente é uma satisfação muito grande, sabe? Porque uma coisa que a gente aprendeu, e isso é o que faz a gente vir às redes sociais sempre, quanto mais conhecimento o nosso aluno tem, melhor ele é, melhor os resultados, melhor pra gente, melhor pra ele, melhor pra todo mundo. Então, gente, o conhecimento, ele te salva, o conhecimento, ele te liberta e vamos todos evoluir nessa. Valeu demais, Ramon. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tamo junto. É isso aí. Bora.